Bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Leonardo e eu vou dar continuidade à aula sobre números racionais. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos estudar as frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que você obtém, tá, a partir de outra fração quando você multiplica o numerador e o denominador por um mesmo valor, tá certo? Então eu teria, por exemplo, aqui 2 vezes 2 daria 4, né? Que eu teria 4, e 4 vezes 2 me daria 8. Eu posso obter outra fração equivalente multiplicando novamente por 2. Então eu multiplicaria por 2, em cima e embaixo, e aí eu teria em cima 8 e embaixo 16. Todas essas frações, todas as três, elas são equivalentes entre si. Isso significa que elas representam exatamente a mesma quantidade. Nos três casos, as frações elas representam a quantidade de metade, né? A gente também pode obter essas frações equivalentes, né, a partir de uma certa fração, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, tá certo? Então eu posso pegar aqui e dividir tanto 25 quanto 30 por 5. Então eu pego e divido em cima e embaixo por 5. E aí eu vou obter o quê? Em cima eu vou obter 5 e embaixo eu vou obter 6. Pessoal, nós vamos estudar agora dois conceitos importantes quando a gente estuda fração. O primeiro é o conceito de simplificação, que consiste em você obter frações equivalentes a uma determinada fração em que ela tenha um denominador e um numerador menor, tá certo? E também nós vamos estudar o conceito de fração irredutível, que é quando você não consegue mais simplificar uma fração. E aí a gente chama essa fração de fração irredutível. No caso aqui do 25 sobre 30, o processo de simplificação consiste na gente dividir o numerador e o denominador para que a gente consiga uma fração equivalente com numeradores e denominadores menores. Então eu vou dividir aqui por um mesmo número, né? Dividindo por 5 aqui e dividindo por 5 aqui. E aí nesse caso eu fiz o processo de simplificação. Ao mesmo tempo eu obtive uma fração irredutível, porque eu não consigo mais pegar um número e dividir pelo numerador e o denominador para que eu possa reduzir ambos. Então eu já obtive minha fração irredutível aqui. Nesse caso aqui, do 80 sobre 100, eu posso começar dividindo aqui por 2. Então eu divido por 2 em cima e embaixo, para que a gente consiga fazer a simplificação. E aí no numerador eu vou ficar com 40 e no denominador eu vou ficar com 50. Se eu dividir para 2 novamente, eu vou obter em cima 20 e embaixo eu vou obter 25. Conseguimos reduzir mais? Conseguimos simplificar mais? Sim, conseguimos. Eu posso dividir aqui por 5 e aqui por 5. Então eu vou obter 4 sobre 5. E aí nós chegamos numa fração irredutível, já que eu não consigo achar um número que eu divido o numerador e o denominador para que nós podemos reduzir eles. Então eu não consigo mais fazer o processo de simplificação, portanto essa fração que eu obtive é a chamada fração irredutível. Vamos estudar agora a comparação de números racionais. Nós vimos que os números racionais podem ser representados de duas formas, ou na forma de fração ou na forma de decimal, certo? Você pode fazer de diversas formas a comparação entre esses números para saber quem é maior ou menor. Você pode, por exemplo, transformar todo mundo na forma decimal e fazer uma comparação direta, né? Ou você pode transformar em fração e fazer também outra comparação, tá certo? Aqui nesse caso eu vou fazer o seguinte. Vou transformar os números que estão no formato decimal em forma de fração. Então, por exemplo, o menos 0,5, isso aqui me daria 5 sobre 10. Lembrando da aula passada, né? O 1,2 me daria, nesse caso, 12 sobre 10. Ok? Então, nós temos quatro frações aqui, afinal de contas. Nós temos menos 5 sobre 10. Nós temos 2 sobre 5. Nós temos aqui menos 3 sobre 4. E nós temos aqui 12 sobre 10. O que eu vou fazer aqui nesse caso vai ser colocar todo mundo em uma fração de denominador 20. Porque aí eu consigo fazer uma comparação direta com os numeradores e achar quem é maior e quem é menor. Então, para cada fração, eu vou obter a fração equivalente que tem a denominador 20. Então, por exemplo, essa fração aqui, 12 sobre 10, ela vai ter o seguinte valor. A fração equivalente a essa que tem a denominador 20 é 24 sobre 20. Tá? Multiplicando o numerador e o denominador por 2. Você obtém essa fração equivalente. Aqui nesse caso, eu vou ter menos. Para transformar essa fração
em uma que tenha denominador 20, eu preciso multiplicar em cima e embaixo por 5. Então eu vou ficar em cima com 15 e embaixo eu vou ficar com 20. Aqui nesse caso, eu preciso multiplicar por 4. Então em cima eu vou ficar com 8 e embaixo eu vou ficar com 20. Menos 5 sobre 10, eu precisaria multiplicar por 2, cada um, né? Então em cima eu vou ficar com 10 e embaixo eu vou ficar com 20. Então aqui agora eu tenho todas com o mesmo denominador. Eu posso fazer uma comparação direta nos numeradores para saber quem é maior e quem é menor, ok? Então fazendo a comparação aqui do lado, eu vou ter o seguinte. Começando pelos negativos, né? Aqueles que têm o numerador com maior módulo, os que são negativos, né? Eles são os menores números. Então eu coloco aqui menos 15 sobre 10, né? Estou fazendo aqui na ordem do menor para o maior, né? O próximo que vai vir depois dele é o menos 10 sobre 20, porque ele continua sendo negativo, né? E agora nós vamos para os positivos. O primeiro que vem é o 8 sobre 20. E depois o último, né, o maior de todos, é o 24 sobre 20. Então essa é a comparação que a gente faz com os números racionais, ok? Vamos estudar agora como é que a gente soma e subtrai frações. Soma e subtração de números na forma decimal nós já sabemos fazer tranquilamente. É só você colocar um embaixo do outro e colocar a vírgula no lugar certo. No caso das frações, você precisa que elas tenham o mesmo denominador. Então, nesse caso, eu posso achar o mínimo múltiplo comum de 3 e de 4 para que eu consiga um denominador mais próximo, não é isso? Então, fazendo um MMC aqui de 3 e de 4, você pode achar aqui, no caso, o 12, né? É o mínimo múltiplo comum que existe entre o 3 e o 4. Lembrando que não necessariamente você precisa colocar os dois com o denominador 12, tá? O único requisito que você precisa é deixar ambos com o mesmo denominador. Então eu vou transformar essas duas frações em frações equivalentes que tenham o denominador 12. Então a primeira fração, 2 sobre 3, eu preciso multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 4, para que eu consiga a minha fração equivalente de denominador 12. Então embaixo aqui eu vou ter 12 e em cima eu vou ter 8. Então aqui eu vou ficar com 8 sobre 12. A próxima fração, 3 sobre 4, eu preciso multiplicá-la por um número, né? Eu preciso multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 3 para que eu consiga a minha fração que tenha denominador 12. Então aqui eu vou ficar com 9 e aqui eu vou ficar com 12. E aí eu vou ter 9 sobre 12. E aí agora que você tem o mesmo denominador, você vai somar os seus numeradores. Então eu vou somar aqui o 8 mais o 9 e eu vou ficar aqui com 17 sobre 12, que é a resposta da nossa soma. Lembrando que você pode transformar essa resposta na forma decimal, simplesmente dividindo o numerador pelo denominador. Nosso próximo exemplo, eu tenho um número natural subtraído com uma fração, né? Como é que eu resolvo esse tipo de coisa? Qualquer número natural ou inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração, simplesmente colocando o denominador como 1. Então, por exemplo, o meu 5 eu posso escrever como 5 sobre 1, e aí eu posso reescrever o resto, menos aqui, menos 3 sobre 7. Nós já vimos do estudo dos números inteiros que menos com menos vai me resultar em um sinal positivo. Então eu posso escrever como 5 sobre 1 mais 3 sobre 7. Bom, fica fácil agora nós deixarmos as frações com o mesmo denominador. Basta eu pegar a fração 5 sobre 1 e achar a fração equivalente a ela que tem o denominador 7. Então eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por 7. E eu vou ter aqui embaixo 7 e em cima eu vou ter 7 vezes 5, que vai me dar 35. Então a nossa resposta aqui vai ser o seguinte. As duas frações eu tenho 35 sobre 7 somado com 3 sobre 7. E aqui eu vou ter 35 mais 3, eu vou ter 38. Então minha resposta aqui final é 38 sobre 7. No nosso próximo exemplo nós temos um número decimal, tá? E nós temos duas frações. Eu vou primeiro transformar esse número decimal na forma de fração, para que a gente consiga fazer a nossa conta, né? Esse número decimal na forma de fração, ele vale 4 sobre 10. Tá? E aí, olha só, pegando esse sinal negativo de cada uma, como eu tenho aqui uma subtração com negativo, eu posso trocar por um sinal positivo. Então, eu vou ficar com mais
3 sobre 2 aqui. E aqui eu vou ter mais 1 sobre 2, né? Lembrando da aula de números inteiros. Fica fácil agora transformar todas elas em uma fração que tenha denominadores comuns, né? Então o que eu faço aqui nesse caso? O jeito mais simples de fazer isso é você pegar essas duas frações que têm denominador 2 e colocá-las em frações que têm um denominador 10. Então o 3 sobre 2, por exemplo, se você fizer o cálculo aí na sua cabeça, você vai ver que você vai achar 15 sobre 10. E aqui você vai achar 5 sobre 10. Então nós temos aqui 4 sobre 10, mais 15 sobre 10, mais 5 sobre 10. Então resolvendo aqui nossa conta, nós vamos ter o seguinte. Somando os numeradores, vamos ficar com 4 mais 15 mais 5. Isso aqui vai, no caso, nos dar 24. Tá? Então o processo é bem simples. Deixa as frações com o mesmo denominador e soma os numeradores. Nós também temos operações de multiplicação e divisão. No caso de multiplicações e divisões envolvendo decimais, nós podemos fazer o seguinte. Coloca o número que tem mais algarismos em cima, né? E coloca embaixo o número que tem menor algarismo. Nesse caso é 1,5. Você faz a multiplicação inicialmente sem se preocupar com a vírgula, como se fosse 240 aqui multiplicado por 15. Fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4 dá 20, então eu coloco um 2 aqui. 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 2, 12. E aí o 1 multiplicado com todo esse número vai me dar 240. Fazendo a soma aqui, eu vou ter 0, 0, 6 e 3. O próximo passo é você contar quantas casas a vírgula está afastada da direita, da extremidade direita do seu número. Então aqui nesse caso ela está 2 casas, ou seja, ela passa 2 algarismos. E aqui ela vai passar 1. Então no total a vírgula passou 3 vezes, né? Contando os dois números. Então no resultado isso vai acontecer também. A vírgula vai passar 3 vezes, da direita para a esquerda. Então eu vou ficar aqui com 3,6. Então a minha resposta aqui vai ser menos, né? Já que eu tenho um sinal positivo aqui, e mais com menos na multiplicação significa menos, 3,6. Então essa é a minha resposta final. Aqui nós temos uma potenciação. Lembre-se que a potenciação ela é uma multiplicação repetida. Então aqui eu posso escrever dessa forma. Aqui fazendo a nossa multiplicação, nós vamos multiplicar os numeradores com os numeradores e os denominadores com os denominadores. Então 2 vezes 2 vezes 2 vai me dar 8. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Então nossa resposta final, 8 sobre 27. O próximo tópico que a gente vai estudar é fração de uma quantidade. Nós podemos calcular a fração de uma quantidade trocando esse di por uma multiplicação. Esse tipo de conta é muito frequente em problemas, então é importante que você se atente a ela. Tá? Nesse caso, trocando esse di por uma multiplicação, nós vamos ficar com esse tipo de coisa. 3 sobre 5 multiplicado por 15. O que nós vamos fazer aqui é pegar o 15 e colocar como 15 sobre 1, já que a gente já viu que números naturais e inteiros podem ser representados na forma de fração, colocando o 1 embaixo, né? Então eu vou ficar com 3 sobre 5 multiplicado aqui com 15 sobre 1. E aí nós temos agora a multiplicação de frações, bem simples de fazer. 3 vezes 15 vai dar 45. 5 vezes 1 dá 5. Nós podemos fazer a divisão aqui e achar 45 dividido para 5 como 9. Então 3 quintos de 15 é 9. Nossa próxima conta, 4 quintos de 1 hora. Lembrando que o di você vai trocar por uma operação de multiplicação. Pessoal, é interessante colocar essa hora em minutos, né? Então eu coloco aqui 4 sobre 5 multiplicado por 60 minutos. O 60 eu transformo numa fração, fica 60 sobre 1. E aí nós vamos ter o seguinte, 4 vezes 60 vai dar 240. E eu vou ter aqui sobre 5 vezes 1, 5. Eu posso realizar essa divisão e aí eu vou encontrar 240 dividido para 5 vai me dar 48. Então nós temos no total aqui 48 minutos, que equivale a 4 quintos de 1 hora. Okay? Números irracionais. Pessoal, como o próprio nome sugere, números irracionais são números que não são racionais. Ou seja, lembrando da definição de números racionais, que são números que podem ser representados como a divisão de dois números inteiros, os números irracionais seriam aqueles que não podem ser representados como a divisão de números inteiros, certo? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Esse daqui, por exemplo, é a raiz de 2.
a raiz quadrada de 2, se a gente for colocar na calculadora, nós vamos achar esse valor gigante aqui. E esse daqui de baixo é o número π, também é outro número irracional. Observe que no caso dos números racionais, quando eles são representados na forma decimal, nós temos duas possibilidades de apresentação. A primeira é a apresentação fracionária e a segunda é a decimal. Quando o número é apresentado na forma decimal, ele pode ser ou um decimal periódico ou um decimal exato. Veja que no caso aqui dos irracionais, eles não são nenhuma das duas coisas, tá? Veja que você não tem uma periodicidade aqui no raiz de 2, ok? Isso se estende ao infinito, você não vai achar um padrão de repetição. A mesma coisa no π. Se você olhar para esse número aí, embora ele tenha infinitas casas decimais, é possível demonstrar que ele não vai ter um padrão de repetição. Ou seja, ele não vai se tornar um número racional, assim como o raiz de 2. Por isso eles são chamados de números irracionais, que não podem ser representados como a divisão de dois números inteiros. Agora que nós sabemos o que são racionais e irracionais, né, inteiros e naturais, nós vamos ver o nosso conjunto completo, que são chamados números reais, né? Aqui nós temos um pequeno esquema bem interessante, e aqui está a fonte, né, se vocês quiserem acessar, do nosso esquema. Primeiro nós temos os naturais, que são todos esses daqui, né? 1, o 2, o 3, o 4. E aí, esses naturais eles estão dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, lembrando, contém os naturais, né, que são também chamados de inteiros positivos, e contém os inteiros negativos, os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros também abarca o conjunto dos naturais. Da mesma forma que os inteiros abarcam os naturais, os racionais abarcam os inteiros. Então, eles abarcam também os naturais. Abarcam os dois, no caso, né? E aí, é qualquer número, como a gente já viu, que pode ser representado como uma divisão de dois números inteiros. Então, assim como você tem uma enorme variedade aqui, você também tem esses carinhas aqui, o natural e o inteiro, que também podem ser representados como a divisão de dois números inteiros. E aí você tem aqui, fora dos racionais, você tem o conjunto dos irracionais. Veja que ele está separado dos demais, porque ele não chega a ter essa definição dos racionais, né? E aí todos esses números, tanto os irracionais, quanto os racionais, quanto os inteiros e quanto os naturais, eles fazem parte de um grande conjunto. O conjunto dos números reais é todo o conjunto que vai abarcar os irracionais junto dos racionais, tá certo? Esse conjunto dos números reais é o que nós estudamos no ensino médio. Então essa foi a videoaula de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Qualquer coisa pode comentar, e é isso aí. Valeu, falou!